Boa noite, pessoal. Vamos, então, iniciando a nossa Assembleia Geral. Alguns colegas, companheiros ainda estão chegando, mas nada obsta que a gente possa ir dando início, passando inclusive os informes importantes, para que nós possamos a seguir, em cima disso, deliberar, tanto a respeito da mobilização, quanto no que diz respeito à negociação do ponto na Justiça do Trabalho. Como podem perceber, a gente está no auditório da Justiça do Trabalho com um layout um pouco diferente. A própria mesa são as mesas do sindicato e, inclusive, com acessibilidade àquele lado, o auditório está com uma disposição um pouco diferente. Porque vai ocorrer na sexta-feira um evento relativo aos PCDs. Então, inclusive, disponibilizaram acessibilidade, que nós esperamos que seja algo permanente, não só para esse evento. Mas importante o cuidado, porque nós conseguimos, junto à Escola Judicial, a sessão do auditório, excepcionalmente, ficaria interditado, entre aspas, até por conta desses preparativos. Então, com café, comida aqui dentro, para não trazer esse tipo de problema. E, afinal, qualquer tipo de sujeira, a gente pede a colaboração de todo mundo para deixar na mesma situação em que nós encontramos o espaço. Então, dando início já às informações, nós temos como um dos pontos de pauta a negociação do ponto no âmbito da Justiça do Trabalho. Tivemos, primeiro, uma negociação exitosa com o TRF na Justiça Federal, de compensação do trabalho, garantia das férias, ausência de punições, indenização de transporte para os oficiais de justiça. E no Tribunal Regional do Trabalho, aqui no TRT, em um primeiro momento, uma situação de dificuldade na negociação. Uma negociação começou mais difícil, com algumas divergências profundas entre o nosso ponto de vista e o Tribunal. O Tribunal inicialmente propôs que nós compensássemos 2 horas por dia até março, compensação de horas. E, inclusive, no que diz respeito ao período após o dia 25 de setembro, que foi quando foi editada a portaria de corte de ponto aqui no TRT, queria que fosse compensadas todas essas horas nesse período até o dia 1º, algo que nós, naturalmente, não aceitamos. Dissemos que não aceitaríamos esse tipo de encaminhamento, significaria uma punição aos grevistas que estão lutando pela sua valorização e que nós pretendíamos conciliar e não estabelecer um conflito, um tensionamento, que era o que inevitavelmente acabaria ocorrendo caso o TRT obstaculizasse um acordo tranquilo, como ocorreu nas outras oportunidades. Nós tivemos outra reunião ontem, onde, felizmente, se avançou muito nessa negociação. Houve um avanço significativo e chegamos aos mesmos termos que foram já ajustados nas outras greves, nas últimas greves da categoria, que foi o limite do que nós estávamos negociando na mesa com o Tribunal. O que significa isso? Compensação de trabalho, o que é o principal avanço, com uma limitação de jornada até 1h30 por dia, como limite, mas tão logo compensado o trabalho, dá-se por recuperado e encerrado o período de compensação. Garantia das férias já homologadas para esses servidores, nessa hipótese, prorrogando-se o período de compensação, que é até 26 de fevereiro, pelo mesmo número de dias de férias gozadas. Garantia da indenização de transporte para os oficiais de justiça, que ficam sem receber essa parcela durante o período de greve, mediante a colocação do trabalho represado em dia também. Garantia de ausência de punições, que é algo que nós também havíamos encaminhado nas greves anteriores. E, nas unidades onde a natureza do trabalho não acarretou como de serviço, recuperação por meio de plantões, de acordo com a necessidade. Os termos, acho que todos receberam cópias do que foi encaminhado como minuta nessa reunião de ontem com o TRT, para que nós pudéssemos avalizar ou não, submeter à categoria ou à posição do sindicato nessa mesa de negociação.
Nós consideramos um avanço importante. Tivemos uma assembleia de base hoje aqui na Justiça do Trabalho, na qual aprovamos a ratificação desse termo, a aprovação do termo de acordo de compromisso apresentado, com, em paralelo, a busca pela melhoria da redação do item 4, que fala em férias já homologadas, e houve uma preocupação de que se garantisse mesmo as férias que não estão homologadas para os meses de janeiro e fevereiro que pudessem ser usufruídas. Que, enfim, precisaria se pensar, inclusive, em uma redação que contemplasse isso. Em linhas gerais, são esses os encaminhamentos que foram tirados ontem na reunião com o TRT. Informação no âmbito da Justiça Eleitoral, nós ainda estamos aguardando um retorno com o pedido de reunião que nós fizemos. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral retornou das suas férias hoje e deve nos dar um retorno, se não, ainda daria hoje até o fim do dia, ou ainda amanhã, para uma reunião na qual esperamos poder encaminhar também um acordo de compensação do trabalho da greve no âmbito da Justiça Eleitoral. É isso. Em relação à nossa luta salarial, que está em andamento ainda, embora a greve suspensa, hoje seria um dia de apagão, havia esse indicativo na última Assembleia Geral. Mas como a própria Assembleia Geral autorizou, o Comando Estadual de Greve decidiu por suspender esse apagão pela razão de que não há sessão do Congresso convocada para hoje. Não há sessão do Congresso convocada para hoje. Nós faremos o apagão em datas de sessão do Congresso, tão logo seja convocada. A última informação que nós temos hoje, saiu na grande imprensa, não de forma oficial ainda, pelo presidente do Congresso, mas de que teria ocorrido uma reunião do Temer com o Renan e o Eduardo Cunha, presidentes das duas casas legislativas e o vice-presidente da República, onde teria sido ajustado que a sessão do Congresso ocorreria de fato em novembro, no dia 17. Reunião de lideranças quando? Agora? Também. Então, é uma informação que ainda carece do encaminhamento oficial por parte do presidente do Congresso, mas nos bastidores há alguns dias já se falava que a sessão deveria ocorrer em novembro, embora o governo tenha pressionado por uma sessão nessa semana e não foi atendido pelo Renan Calheiros nesse desejo. Então, basicamente é isso. Fizemos uma reunião rápida do Comando Estadual de Greve, também antes aqui da Assembleia. Se alguns companheiros puderem relatar os encaminhamentos. Bom, boa tarde a todas e a todos. A reunião do Comando de Greve foi bastante sucinta, até porque é uma convergência muito tranquila em relação aos encaminhamentos. Bom, nós temos a necessidade, de, com esse panorama de uma sessão do Congresso marcada apenas para novembro, reestruturar e refazer, na verdade, muitos esforços que têm sido feitos junto aos parlamentares, e buscando subsidiar o trabalho que está sendo feito em Brasília, onde a greve permanece. Tem colegas ainda realizando esse esforço dentro do Congresso Nacional, lá em Brasília. Inclusive, hoje realizaram um ato no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, o TJDF-T, por conta da visita do Lewandowski para inaugurar o mesmo sistema de custódia que foi inaugurado aqui em Porto Alegre, quando nós fizemos aquele ato também bastante grande. E lá tiveram uma reunião com o Lewandowski, inclusive. Nada que o Lewandowski tenha dito muito diferente daquilo que ele tem dito para a mídia, no sentido, inclusive, de bater na derrubada do veto, ao contrário de defender o projeto que ele mesmo assinou. Bom, então, em virtude dessa necessidade, de seguir estruturando e organizando a luta pela derrubada do veto 26, se optou por apontar para essa Assembleia um indicativo de uma paralisação de 48 horas, quando do agendamento da nova sessão, o que deverá, sendo aprovado aqui, ser referendado em nova Assembleia Geral para aprovação ou não do indicativo, e o esforço do sindicato em buscar novamente todos os parlamentares gaúchos. Não sei se agora me falha a memória em algum outro encaminhamento. Basicamente é só o indicativo da paralisação, para que nós mantenhamos isso sinalizado
e quando houver a marcação da nova sessão, ou pelo menos a proximidade da sessão, nós possamos reunir novamente em assembleia para deflagrar essa nova paralisação com os esforços de caravana e tudo que posteriormente nós vamos avaliar e definir. Ratificação do foco na derrubada. E claro, né, a ratificação do foco da luta da categoria pela derrubada do veto 26, até que ele seja apreciado. É isso. Uma informação, acho relevante também, em relação à luta salarial, o Lewandowski, presidente do STF, deu uma entrevista hoje a alguns veículos de comunicação, tratando do reajuste do judiciário, e na qual ele disse que é impossível um reajuste de 78%, como se algum de nós fosse receber esse percentual. E disse mais, que é impossível qualquer melhoria no 2648, projeto encaminhado por ele de forma unilateral ao Congresso, sem consulta à categoria, que é impossível qualquer melhoria no projeto e que podemos ficar sem isso, inclusive, segundo ele. Os companheiros do Sindicato do Distrito Federal estiveram presentes no Tribunal de Justiça do DF hoje, que havia assinatura do projeto Custódia, mesmo protocolo que foi assinado aqui em Porto Alegre quando do nosso ato. Fizeram a mesma cobrança que tem sido feita em todo o Brasil e conseguiram reunir com o presidente do Supremo, que reclamou da pressão que está sendo exercida, mas disse, segundo ele, até de forma agressiva em alguns momentos, e em linhas gerais disse o mesmo que havia dito à imprensa pouco antes. O quê? Que não seria possível nenhuma melhoria no 2648. Então, basicamente, essa informação também é importante porque a declaração do chefe do Poder Judiciário, em relação ao qual, né, nós temos um pedido de reunião da Federação há algum tempo, né, há 3 meses, se eu não estou enganado, sem resposta. Né, e cobrado em relação a uma reunião oficial, disse que, na sua opinião, não era necessário. O Lewandowski disse isso hoje aos companheiros do Sindijus do Distrito Federal. Então, mais uma informação aí para o conhecimento dos colegas, que a gente deve estar publicando nos nossos meios de comunicação também até amanhã. Então, pessoal, são esses os relatos. A ideia é que nós possamos de imediato abrir para as intervenções, né, em apreciação aí o termo de acordo do tribunal e também, né, a questão da mobilização da categoria, tendo em vista o indicativo do comando de uma paralisação, um apagão de 48 horas quando da sessão, que provavelmente será em novembro. Está aberto para inscrições. Vai ter sorteio? Não. Hoje não tem ninguém que quer falar. Faremos por ordem de inscrição já. Não vai ser necessário sorteio, aparentemente. Quantas falas? Propor aqui. Deixa aberto. Ela tem que falar. Hein? Ninguém quer falar hoje, pessoal? Eu posso falar aquilo que eu falei na minha linha de intervenção hoje. Fala, fim de acordo, diz que é uma coisa importante, sei lá, fala, mas é importante falar para isso. A intervenção é só sobre acordo ou também sobre a normalização? Agora. Intervém sobre tudo, eu acho, né? Pessoal, a proposta é que nós possamos fazer, durante as intervenções, que até o momento não ocorreram, inscrições, sejam sobre os 2 pontos, né? Sobre a negociação e
fazer a mobilização da categoria, para que a gente não haja necessidade de abrir um ponto depois do ponto seguinte. Ser mais objetivos. Eu posso falar. Rafael, se inscreve. Rafael? Rafael tá inscrito. Vou depois dele. Andrés é o primeiro inscrito. O Andrés tentou inscrever o Rafael, depois se inscreveu. Boa tarde, pessoal. 4%. Bem, em relação ao acordo, eu gostaria de destacar que estes bons acordos vêm sendo construídos nessa gestão desde o ano passado e, inclusive, tivemos avanços significativos no ano passado em relação ao eleitoral. Tivemos um acordo com foco exclusivo na recuperação do trabalho no Tribunal Regional Federal e, apesar de um início aqui na Justiça do Trabalho, a administração entender que deveria colocar mais algumas restrições que não haviam sido colocadas em acordos anteriores, isso houve uma construção para que houvesse a reversão. Então, acho que nesse sentido é um esforço que tem que ser valorizado, porque é um esforço que passa a preservar o nosso instrumento, né, de greve. Em relação à mobilização, gostaria apenas de pontuar que, se antes havia uma declaração da própria administração do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, em havendo a pendência sobre apreciação do veto, não haveria espaço de negociação, né? Hoje, nós sabemos, pelo chefe do Poder Judiciário, que, independentemente do cenário, não há espaço para negociação. Então, os colegas que, com legitimidade, defendiam melhorias no 2648, né, e que devem passar, então, a compreender que o horizonte de negociação sempre foi uma ilusão, né, e que, se for fazer a luta assim por esse caminho, tem que explicitamente abrir mão, fazer explicitamente, se posicionar explicitamente por abrir mão do foco na derrubada do veto, né? Nesse momento, né, temos, assim, as ilusões caem, né, para todas, né, e nós temos, pelo menos na avaliação daqueles que fizeram a defesa do foco na derrubada do veto, que de fato, mais uma vez, hoje se consolida assim como um caminho que era um caminho, foi um caminho correto a ser escolhido. Então, eram essas as ponderações. Valeu. Wagner, 3 minutos. O pessoal faz piada, a hora que o cara vem pro púlpito, os caras começam a fazer piada, pra te deixar mal, né? Dureza. Tá gravando. Vamos lá, pessoal. Mas, bom, partindo porque é sério, pessoal. É importante, enfim, não temos temos uma assembleia não tão massiva quanto foram as assembleias da greve, mas não menos importante do que outras. Estamos aqui discutindo algo que realmente não foi tão simples, bem pelo contrário, momentos de realmente tensão aí com a administração para
fazer a negociação, não só para fazer a negociação do período de recuperação do trabalho para essa greve, mas durante todo o processo de mobilização para conseguir exercer o direito de greve. Mais de um momento, a administração do TRT, veja bem, do Tribunal Regional do Trabalho, que deveria, como nenhum outro, preservar as garantias, os direitos sociais relacionados ao trabalho. Em mais de uma oportunidade, editou portarias que buscaram restringir o nosso direito de mobilização. Primeira portaria restringindo o percentual de servidores que deveriam trabalhar, estabelecendo serviços essenciais, depois estabelecendo o corte de ponto para aqueles que ultrapassassem nessa portaria, e ao final, o Conselho Nacional de Justiça, seguido pela administração do TRT, determinando o corte de ponto dos servidores que estavam na greve. E conseguimos enfrentar isso tudo. A nossa mobilização conseguiu fazer isso tudo. E a comissão que foi sentar à mesa se respaldou justamente na força desse movimento para conseguir o acordo que nós atingimos. Não foi o melhor possível, poderia ter, com certeza seria o melhor. A gente sempre busca o melhor nas nossas negociações. Mas, considerando o cenário que estava posto, foi um acordo que garantiu que não haveria corte de ponto para nenhum servidor, garantindo que o foco seria em cima da recuperação do trabalho, com uma limitação de sobrejornada de no máximo 1h30 a mais por dia, um prazo razoável para os servidores recuperarem o trabalho da greve, a garantia da indenização de transporte para os oficiais de justiça, e os servidores que eventualmente foram abertos por administrativos em relação ao, entre aspas, descumprimento da portaria estabelecendo percentual de 30%, nós não aceitamos a posição do tribunal, que era de recuperação 100% daquelas horas, vamos continuar enfrentando isso na esfera administrativa, para que o mesmo percentual que está sendo aplicado para os servidores de modo geral, também seja para os servidores. Então, a gente não vai deixar ninguém para trás. Continuaremos brigando até o fim, não a direção do sindicato, mas a comissão de organização, o comando de greve, vai cuidar dos seus até o último instante. Em relação à questão da negociação, da mobilização, dos aspectos da mobilização, de fato, para concluir, eu digo o seguinte, mais do que nunca está claro aí o que o Lewandowski pretende. O projeto é esse e não tem muito o que alterar. E esse projeto representa uma perda de direitos bem significativa para os servidores que têm percentual de 3 a 23% incorporado aos seus vencimentos, que recentemente agora teve decisão do TRF da primeira região que garante para todos os associados da Associação aí dos Servidores do Trabalho. Concluindo. Então, mais do que nunca, o sindicato conseguiu alcançar a conquista desse direito da incorporação dos 3 para os servidores da Justiça Militar da União. Estamos buscando servidores da Justiça Federal, Militar e Trabalhista. Eleitoral, militar e trabalhista. Então, a gente não vai aceitar e a gente vai continuar brigando para que, no meu ponto de vista, o que é mais inaceitável desse projeto é justamente o fato de que ele antecipadamente retira direitos. E hoje até o Rui me chamou a atenção disso, para concluir mesmo, que o governo federal também está exigindo nos acordos assinados com as categorias do Executivo abrir mão também da VPI de R$ 59,87, porque sabe que isso pode representar sucesso judicial ou administrativo de 13,23% para as categorias. Então, isso só coloca o quanto é justo a gente continuar não aceitando esse projeto. A gente tem que lutar até o fim pelo melhor. A única questão que nós temos é a luta pelo derrubado do veto, a gente tem que se abraçar isso até o fim. Próximo, Leandro, depois Rui. Na Assembleia de Base eu tive oportunidade ali de parabenizar o pessoal que participou aqui da comissão de negociação, o Cristiano, o Rui, o Fábio, o Rafael e a Alain, que tiveram inicialmente 2 reuniões bem difíceis ali com a administração do tribunal, na administração, e tiveram paciência, souberam conversar para reverter a situação e conseguiram um acordo aqui para a Justiça do Trabalho nos moldes anteriores. Eu achei uma vitória isso, foi o poder de convencimento aqui do pessoal, a administração recuou também. Então eu achei bem positivo esse acordo que contempla o que a gente já está acostumado aqui a fazer em greves anteriores. Eu achei um bom acordo, acho que não tem nenhum problema.
Com relação à nossa greve e o nosso foco, eu nunca tive dúvida, pessoalmente, que o nosso foco teria que ter sempre a derrubada do veto. Eu nunca vi outra possibilidade de acordo, outro tipo de negociação. Eu acho que o dia de hoje, como outras várias situações, isso prova que não tem outro caminho, infelizmente não tem outro caminho. A gente está lutando pela derrubada do veto e é isso que a gente tem e temos que seguir o caminho. Tem acordo ali com o encaminhamento da mesa, com os dias de paralisação, e era isso. Rui. Bom, boa tarde, pessoal, boa noite, né, mais uma vez. Bom, primeiro quero saudar todos os lutadores, as lutadoras, né, a gente está se reencontrando mais uma vez, tem muita gente aqui, né, que impulsionou essa luta, né, que ainda não encerrou, mas numa greve que aprovou um projeto salarial no Congresso Nacional, sempre é bom lembrar, né, e que até hoje tensiona os 3 poderes da República na nossa questão salarial, que permanece dentro do centro dos debates políticos do país. Eu acho, em primeiro lugar, sobre a questão da negociação do ponto, e aí é importante também não só falar do TRT, falar do TRF e do TRE, né? Nas últimas 2 greves eu não poderia fazer a fala que eu quero fazer aqui agora, porque foram só 2 greves e era só um ano de gestão que a gente tinha à frente do sindicato. Hoje a gente tem 2/3, né, do que a gente tem de mandato à frente do Sintrajuf. E agora eu posso dizer, porque foram 3 greves, né, a gente não finalizou apenas a negociação do TRE, que deve começar essa semana por conta do retorno do presidente que estava em férias. Mas muita gente colocava em dúvida a confiança que deveria ser depositada no grupo que agora é gestão do sindicato, na sua capacidade de interlocução, na sua capacidade de mobilização, na sua capacidade de negociação com os tribunais e com os poderes da República. Hoje ainda existe esse discurso, mas cada vez ele se enfraquece à medida em que a gente hoje pode dizer, né, essa gestão ela sabe negociar com os tribunais, porque os tribunais eles não têm a boa vontade de resolver a vida do servidor grevista. O servidor sai em greve sabendo que tem riscos. Com o TRF teve um acordo que foi muito rápido de fazer, no pós-greve. 1 minuto. Porque houve um trabalho intenso desde hora a hora do SPSIR, para que a gente pudesse chegar nesse patamar onde o TRF bancasse para si uma negociação que respeitasse o direito de greve na federal e que fosse cumprido em todas as subseções da 4ª região, que não é só Rio Grande do Sul, é Paraná e Santa Catarina também. E no TRT, numa negociação que se mostrou bem endurecida, né, e tem testemunhas que não são da direção do sindicato, porque é o comando de greve quem negocia, né, é a direção, mas também são os representantes do comando. E ficou muito claro o interesse da administração do tribunal em mostrar força, mostrar que eles têm como botar a caneta em cima da gente e, com isso, né, usar como a caneta como se fosse uma chibata em cima dos servidores. E, de uma forma ou de outra, né, colocando os argumentos na mesa, colocando que esse sindicato não vai aceitar punição, não vai assinar acordo com punição, eles recuaram. Na última reunião, antes da que aconteceu ontem, eles queriam 2 horas, até março. Agora voltou a ser um limite de 1h30, Concluindo. respeitando o trabalho em mutirão que cada um faz, né, a correria que cada um faz para botar o serviço em dia, e respeitando o direito de greve finalmente. Ainda restam os colegas que não cumpriram os 30% do local de trabalho. Esses vão ser defendidos em cada expediente. E nós vamos fazer defesa para que eles tenham também o seu direito de greve respeitado. Porque se tem 80% que estavam em greve em determinado dia, os 80% vão compensar. E vão compensar da mesma forma que os demais. Então eu fico muito feliz e orgulhoso e concluo falando do ponto central da luta. Fico muito feliz e orgulhoso que a gente possa dizer isso. O sindicato negocia muito bem.
E nós restabelecemos, inclusive, o direito de respeito ao direito de greve no TRE. Nunca é demais lembrar isso. Sobre a questão salarial, pessoal, não vejo nenhum motivo para nós alterarmos o rumo da luta que a gente vem travando até aqui. Mudar isso, e eu já concluo, seria um desrespeito com os 115 dias de greve, mais todos os apagões, todas as mobilizações, e com essa assembleia que a gente está fazendo aqui. E quero finalizar dizendo, com o que o Lewandowski diz, que não há margem para negociar 2648, com o que o governo vem dizendo, que não negocia, nós estamos numa situação em que uns nos acusam de buscar o tudo ou nada, mas apontam o caminho do nada ou quase nada. É importante ter isso em mente. Obrigado e uma boa luta a todos. Próximo, Rafael. Só antes da intervenção do Rafael, tanto o Fagner quanto o Rui tocaram num ponto que eu acho que faltou esse informe no início da Assembleia. Né? A questão dos colegas que são 3 unidades que o TRT tem computadas, que em 1 ou em 2 dias de apagão, a depender do servidor, não observaram os 30% que havia naquela portaria. E o tribunal, como os colegas já colocaram na sua intervenção, queria que fossem compensadas todas essas horas, e nós naturalmente não aceitamos, e esse debate vai seguir nos processos administrativos. Né? Só para completar o relato, porque ficou faltando essa informação no início da Assembleia, embora os 2 colegas tenham tocado no ponto na intervenção. Rafael. Boa noite, colegas. Em primeiro lugar, gostaria de conversar um pouco sobre a reunião de negociação. Né? O TRT aqui da 4ª Região acabou endurecendo a negociação. Né? Eu atribuo isso ao fato de que a administração determinou o corte de ponto durante a greve e nós não baixamos a cabeça, né? Pelo contrário, a gente continuou em greve, independente do corte de ponto. Então, a questão no tribunal era a questão de autoridade, né? Eles acharam que conseguiriam acabar com a nossa greve e não conseguiram. Né? E isso levou a ter uma maior dificuldade na mesa de negociação. E isso a gente acabou, depois de algumas reuniões, passando por cima, né? Prevaleceu o bom senso, prevaleceu a recuperação de trabalho, que é o que a sociedade espera da gente, né? As partes, sei lá, todo mundo espera da gente e é bom para a gente e para a administração. Em relação ao pessoal que está querendo negociar ainda o PL do Lewandowski, né? Hoje, mais uma vez, ficou claro que não há espaço para negociação, né? E a gente tem que enfrentar o governo federal, né? A sua intransigência, e tem que enfrentar também uma política do cobertor curto dentro do STF. Né? Isso eu acho que é o mais complicado, porque o STF acredita que os juízes só vão melhorar a sua carreira se arrochar os servidores. Né? Isso está bem claro. Então, porque disputam o mesmo orçamento. Então, o abismo entre os juízes e os servidores está aumentando dia a dia. Né? O Lewandowski não vai conseguir aprovar a nova LOME se não enfiar a goela abaixo o PL 2648 nos servidores. Né? Esse PL que não repõe nem metade das perdas inflacionárias que a gente vai ter até 2019. Né? A gente vai perder os 3%, né? O pessoal que ainda não ganhou os 3% vai perder aquela parcela de R$ 59,00. Né? Então, esse PL é muito ruim. Para os oficiais de justiça, para os agentes de segurança, pior ainda, né? Porque a maior parcela de reajuste está na GAG, né? Então a GAG e a GAS não vão ser reajustados. E em relação ao pessoal que diz que não acredita mais na derrubada do veto, também diz que a gente só está sendo utilizado como moeda de troca, né, dentro do Congresso Nacional. Mas isso tem uma contradição. Né? Se nós somos moeda de troca, é porque a gente vale alguma coisa. E a gente só vale alguma coisa se a gente tem chance de derrubar o veto. Né? Senão nós não seríamos essa moeda de troca. Então, eu acho que a gente tem que continuar lutando pela derrubada do veto, né? Porque é o único instrumento de pressão que a gente tem nesse momento. A gente sabe que se a gente resolver
como o pessoal sugeriu aí nas passagens de setores essa semana, né, alguns nem estão aqui, né, chamando os colegas para a Assembleia para defender o PL do Lewandowski, que nem aparecem. Né? Isso eu acredito que seja, inclusive, covardia. Então, eu acho que a gente tem que continuar lutando pela derrubada do veto e, na verdade, quem defende negociar o PL do Lewandowski está querendo aliviar, né, para acompanhar a Dilma. É isso que eu acredito, né, porque estão querendo proteger o governo e realmente não estão interessados com a nossa categoria. Eu acredito na derrubada do veto, eu vou lutar até o fim pela categoria. Não é contra o governo, não é a favor do governo, não estou preocupado se a Dilma vai cair ou preocupado em manter a Dilma. Eu estou preocupado no nosso reajuste, no reajuste digno que não leve a nossa carreira para o buraco. Obrigado. Próximo, Alain. Boa tarde. Boa tarde, boa noite a todos e a todas. Quero colocar para os companheiros que a gente vence etapas, né? E essa etapa foi fundamental para nós, a etapa do pós-greve, né? Dessa parte da nossa mobilização. Tivemos avanços significativos. Ele não é uma cópia fidedigna do anterior. Tem todo o conteúdo democrático que foi avançado no anterior e mais a questão dos oficiais de justiça que, conforme forem devolvendo o trabalho, vão recebendo a sua indenização de transporte. Até por conta de que nesse período de recuperação, eles têm muito mais, e esse foi o argumento principal que nós usamos lá para fundamentar isso, tem muito mais custo, né? Porque eles trabalharão em dobro. Então, a indenização de transporte tem que ser devolvida mês a mês. São 4 meses, espero que em fevereiro isso se cumpra integralmente. É preciso também, nós solicitamos que houvesse uma interlocução com a direção lá da Central de Mandados para que fosse efetivado imediatamente isso. Agora tem uma outra questão que, para mim, é uma das principais, que é o item 1.2, vocês têm aí. Nas unidades onde a natureza do trabalho não acarretou acúmulo do serviço no período da greve, a recuperação será feita em forma de plantões, de acordo com a necessidade e observado o disposto nos itens anteriores. Então, e não havendo necessidade de que haja esses plantões, não há necessidade nenhuma de um colega ficar sentado aí, parado numa porta, aí, como é a questão dos nossos agentes de segurança, né? Ficaram parados numa porta lá por 1 hora, meia hora, laceio, enfim, o que for determinado pela sua chefia imediata. Eu acho que seria maltratar, como eu usei lá na mesa, judiar de trabalhador, seria isso. E o fundamento principal das primeiras reuniões que nós tivemos era nesse sentido. Era para castigar o trabalhador que fez greve, para exemplar, para que não voltasse, né? Só que a nossa comissão, ela foi muito forte. Tem uma compreensão muito grande de tudo que faz, né? Tem qualificação para isso, não estou me autoelogiando, estou elogiando os meus companheiros que estavam comigo, e a gente teve um diálogo muito tranquilo. Eu acho assim, que nós devemos continuar com a perspectiva nossa de movimento muito grande. Brasília e Mato Grosso estão em greve, os companheiros estão em greve. Nós temos que dar o suporte também para eles, a solidariedade nossa, não no sentido de nós entrarmos imediatamente em greve. Nós temos a questão financeira, meus companheiros, nós podemos também continuar fazendo uma nossa
nossa vaquinha aqui, né, ajudando os companheiros, que eles devem estar sofrendo, principalmente de Mato Grosso, uma situação de dificuldade financeira para manter o seu movimento também. Né? Concluindo, companheiro. Bom, no geral era isso, colocar a conjuntura não mudou de forma nenhuma, aparentemente existe uma mudança, mas não existe uma mudança profunda, o governo é o mesmo, o Cunha é o mesmo, o Renan é o mesmo e o Lewandowski é o mesmo, então continuamos na mesma coisa, nós não avançamos no sentido mais de derrotar essa gente que tanto mal tem feito para nós trabalhadores. Obrigado. Não há mais inscritos. Se ninguém for se inscrever, nós vamos partir aos encaminhamentos. Encerra Bom, então o Cristiano está se inscrevendo. Nós já tivemos com ele 7 inscrições. Quero propor então ao plenário, se não houver óbice, no máximo mais 3 inscrições, os 3 primeiros inscritos até o final da fala do Cristiano. Se não houver esses 3, encerramos. Pode ser? Então tá, Cristiano, 3 minutos. Bom, companheiros, companheiras, bom, temos 2 pontos importantes para tratar aqui. Em relação ao processo de negociação no TRT, eu acho que nós obtivemos um avanço importante nessa reunião, chegamos a um acordo nos termos em que nós já afirmamos nas últimas greves, né, com foco na recuperação do trabalho, na garantia das férias dos companheiros, grevistas no período da recuperação, enfim, progressos em relação à situação anterior, em que o TRT vinha com uma tentativa, assim, de punir ou fazer valer a sua autoridade para os colegas que ousaram exercer o seu direito de greve para defender a valorização, já que talvez fosse mais fácil se nós tivéssemos o poder de uma caneta para nos concedermos um auxílio moradia, por exemplo. Né? Nós não temos que fazer greve. Então é importante porque acaba por reconhecer esse direito legítimo da categoria, e quero só salientar a importância da manutenção do comando de greve, porque do comando de greve vem a comissão de negociação, né, os companheiros Rafael, Alain, que participaram de todo esse processo junto comigo, Rui Wagner, que foi fundamental para que nós obtivéssemos esse resultado. E sem dúvida nenhuma também o aguerrimento da categoria ao longo da greve é um elemento que é decisivo para que nós possamos ter tido esse avanço. Né? O tribunal teve, num primeiro momento, uma tentativa, assim, de impor um acordo ruim, punitivo, que pudesse servir de exemplo, né? Vejam o que ocorre com quem faz greve, mas não é a negativa só da comissão na mesa, mas também a lembrança da combatividade da categoria, que eu não tenho a menor dúvida, faz com que a administração reflita se vale mesmo a pena comprar uma briga com os servidores que estão demonstrando, né, uma grande combatividade ao longo de mais de 100 dias e permanecem lutando para derrubar o veto. Em relação a isso, a propósito, tem um minuto, quero me deter no aspecto do foco da luta salarial. Nós tivemos algumas polêmicas em algumas assembleias em relação a qual deveria ser o foco. E companheiros argumentavam que nós devíamos apostar numa negociação, uma suposta negociação, que, por outro lado, eu particularmente e muitos outros não enxergamos. Eu quero dizer que a entrevista do Lewandowski hoje talvez deixe um pouco mais nítido para todos o que nós estamos vivenciando. O Lewandowski disse com todas as letras, seu assessor, Paulo Schmidt, já tinha dito em outras oportunidades, que não tem nenhum espaço de melhoria do 2648. Esse é o processo de negociação que está colocado como alternativa para a categoria. Ou seja, nenhuma. Nenhuma negociação. E que, inclusive, um projeto que, segundo o próprio, pode ficar pior. Por uma incrível coincidência, esse discurso, embora não haja nenhuma negociação, esse discurso de apostar nessa via é
é o mesmo do Delcídio do Amaral, do Hélio José, do Paulo Rocha, do José Guimarães, do Dólar na Cueca, os líderes da bancada do governo no Congresso. Quer dizer, vamos para ver por quê? Porque tem parlamentares que querem um motivo só para votar para manter o veto. E tudo que nós não podemos fazer nesse momento é dar esse motivo a eles. Porque é uma falsa premissa dizer que é um erro apostar na derrubada do veto, que é o único caminho que temos, porque é muito difícil, porque é impossível, e nós devemos apostar uma negociação como se fosse muito fácil, sendo que ela nem mesmo existe. E esse discurso do medo, zero não, nós não queremos o zero. Olha, companheiros, eu também não quero zero, não estou lutando por isso. Estamos lutando para derrubar o veto. É uma luta difícil? É. Mas não é menos difícil, inclusive, do que apostar em uma negociação que não existe para abandonar uma bandeira pela qual nós lutamos por mais de 100 dias e permanecemos lutando, sabendo das dificuldades. Mas o governo também tem uma bomba por dia para desarmar, inclusive uma estourou no Tribunal de Contas dia desses, e essa instabilidade política pode bagunçar sim esse tabuleiro de xadrez ainda. Nós temos que seguir apostando nisso. E para concluir, estávamos conversando aqui, se não tem nenhum canal de negociação de fato, se o próprio presidente do STF diz que é impossível qualquer melhoria no 2648, coisa que todo mundo aqui está careca de saber, tem que ser claro, quem diz para apostar nessa via está defendendo o 2648 e, portanto, defende sim, o zero. Para muitos colegas que em janeiro ou em agosto, sabe-se lá quando, viria a primeira parcela, porque não se tem certeza, não vão ganhar nada, porque retira direitos, retira os 13%, que é uma parcela que está sendo consolidada e reconhecida em vários tribunais Brasil afora. Parabéns a todos aqueles que não deixam de lutar e não baixam a cabeça para as armadilhas do patrão. Ok, obrigado. Pessoal, tivemos 4 pedidos de inscrição. O Neldo, Paulo Rosa, Kaline e o Zé. Pergunto se mantemos as 4. Nós tivemos já 7 oradores inscritos. Por ordem. Pela ordem de inscrição, ficaria de fora o Zé. Foi o último a se inscrever dos 4. Pergunta ao plenário se podemos manter as 4 ou sim. Só para esclarecer, que nós havíamos há pouco dito que era a 7ª inscrição a minha e abriríamos a mais 3 na ordem de inscrição. Foi esse encaminhamento. Mas questionando o plenário, pedido do companheiro. Vamos submeter para não ter problema. Mantemos em 10 e abrimos para 11. Favoráveis à manutenção. Eu também acho, acho que não teria problema, mas não é o que decide. O plenário decide democraticamente. Eu também acho que nós poderíamos abrir, mas... Favoráveis a que nós mantenhamos em 10 inscrições, levantem o braço. Favoráveis, obrigado. Favoráveis a abrir a 11 inscrições. Ok, abstenções? Com algumas abstenções, vamos manter em 10 falas, né, na ordem de inscrição. Próximo, Neldo, 3 minutos, depois Paulo Rosa. Por fim, o Carline. Desculpa, mas os companheiros que estavam no local não conseguiram chegar mais cedo, não seria? A Assembleia é 6h30, não tem O companheiro está apresentando uma... Calma, tranquilo. Só a questão de ordem foi superada na votação anterior. Foi submetida ao plenário. Traz a mesa a tua questão de ordem, companheiro. Ou Artigas, a mesa. Não, é a mesa. Foi, Artigas. Já foi. Qual é a questão de ordem? Não, tá bom. Deixa o Artigas submeter a questão de ordem dele. Favoráveis à questão de ordem de que se faça sorteio entre as falas, levanta o braço. 5 votos. Contrários? Abstenções? Rejeitado. Neldo, 3 minutos. Bem, eu me abstive porque achando daqui que eu não ia gostar do que o Zé ia falar,
mas eu vou sempre defender que ele ou qualquer corrente fale. Então, eu acho, me desculpa, colegas, que a gente sempre tem que defender que os colegas falem aqui, independente se é da corrente da gente ou não. Essa é uma posição pessoal minha. Eu acho que a gente fez muito sacrifício na vida para que a gente não defendesse as diferenças de ideologia, né? Que muitas vezes, depois de alguns anos, a gente pode perceber que a outra ideologia estava certa. Mas vamos lá. Colegas, primeiro, parabéns para a categoria. Porque, para mim, esta foi a greve mais vitoriosa que já existiu. Sim, por quê? Porque, em estrito senso, nós tivemos muitos ataques, de correntes essas que até eu posso dizer aqui que nos atacaram internamente, acredito de forma errônea, defendendo ideologias político-partidárias e não classistas. E tivemos ataques externos, e pasmem, nós saímos vitoriosos por nossa compreensão do momento e por termos saído unidos. Não recebemos nada ainda financeiramente. Bem, mas o financeiro é o mínimo. O direito de continuar lutando, de ter sindicatos, no momento andam e ainda está existindo pedaladas. E aonde ainda sindicalistas ladrões menosprezam a inteligência do povo continua roubando. Um minuto. Os senhores vão ver que a televisão vai continuar falando disso. No momento que nós, sindicalistas, construímos, sem roubar nada, a maior história do Sindicato do Judiciário. Parabéns para nós. Eu gostaria que todos nós nos alertássemos para isso. O governo tentou vilipendiar essa categoria e todos os trabalhadores quando diz que todo sindicalista é ladrão. Bem, em cima dos sindicatos foram feitos muitos erros, mas os acertos foram maiores. Gente, se a gente perder essa moral, esse know-how que nós temos dentro dos sindicatos, que é a última trincheira que nós temos, depois são as armas. E aí a gente sabe como é que é quando vem as armas, né? Tem que se estar disposto a dar o sangue por aquele ideal. E falar aqui é fácil, mas muitos, na hora mesmo de lutar, vão correr. E eu, como vim de uma geração que lutou na ditadura, sabemos disso. Mas parabéns para essa categoria que está lutando e teve a maior vitória, continuar unida e depois de tanto tempo ainda está aqui unida. Parabéns para a comissão que foi lá negociar os dias de greve. E mais uma vez eu me orgulho daqueles colegas antigos, concordo, que eu não vou citar nome, mas eles sabem quem são e continuaram lutando e estavam aqui dando o norte essa nossa luta. Parabéns a todos nós e continuamos lutando, porque a maior vitória nós já tivemos, que é continuar a luta e continuar agregado, apesar das diferenças ideológicas. Ok. Paulo Rosa, por último, Casini. Boa noite, colegas. Quero agradecer a todos os colegas que vieram a essa Assembleia numa quarta-feira à noite, depois de um dia de trabalho puxado, né? Que quando a gente retorna da greve, o acúmulo de trabalho é muito grande. Quero parabenizar a comissão de negociação que conseguiu, através do diálogo, melhorar a proposta de acordo que o tribunal havia feito aos trabalhadores. Isso é sinal que o diálogo sempre é um bom caminho, é o melhor caminho a ser seguido em vários momentos. E nós esgotamos a fase do diálogo com o STF, quando ficamos aguardando uma proposta de acordo, uma proposta de um projeto melhor para os trabalhadores. Isto não aconteceu.
Infelizmente não aconteceu. Não por intransigência nossa, não por intransigência da federação, mas sim por intransigência do próprio poder. O resultado é que nos empurrou para uma greve de mais de 90 dias. Uma greve forte, a maior greve da história da nossa categoria. Uma greve com a participação de muitos servidores novos. Houve uma renovação que a gente não pode deixar de marcar aqui, de frisar. Essa greve foi construída por servidores com 3, 4, 5 anos, e não com aqueles antigos de 10, 15, 20 anos, os históricos, os dinossauros, que mantêm a greve no dia a dia. Eu até faço uma brincadeira que aqui nós tínhamos umas meninas super poderosas, que é o grupo de meninas que chegavam todos os dias cedinho e ficavam até o final do dia. Mas, gente, a gente não pode esquecer que a luta não se encerrou. Temos dificuldades a ser enfrentado. Derrubar o veto, nós sempre soubemos que é uma tarefa difícil. E nós escolhemos isso, escolhemos esse caminho. E não só o Rio Grande do Sul, o Brasil inteiro escolheu lutar pela derrubada do veto. E essa categoria não tem medo, nunca teve medo de perder. Porque quem tem medo de perder não entra numa luta, não entra num embate. E quando falam, quando divulgam por aí, que o reajuste pode ser 0, a categoria não tem medo do 0. A categoria não está nessa luta por conta que vai ganhar, porque a gente pode perder, e todos sabiam que poderíamos perder sim. Agora, defender negociação de um projeto natimorto, isso sim é lutar pelo 0. Nós não lutamos pelo 0, lutamos para ganhar. Mas se não ganharmos, ninguém aqui vai chorar, ninguém aqui vai fugir, porque aqui não tem cagalhão, aqui não tem covarde, aqui não tem entreguista, não tem gente de nenhum tipo, aquele tipo de gente que nós não gostamos de conviver, que são aqueles que nos traem, que nos enganam, que mentem. Aqui não tem mentiroso, aqui não tem ninguém que discursa ou que faz greve por aplauso. A gente faz greve por uma questão justa, a recomposição salarial. E estamos lutando por um projeto que nunca foi nosso, foi do poder, foi negociado entre o Lewandowski e a Dilma. E curiosamente a Dilma disse que não é dela, o Lewandowski disse que não é dele, que não tem dinheiro. Foi isso que nos empurrou para essa greve. Porque nos fizeram uma proposta, na qual nós não participamos da negociação em nenhum momento, foi enviado um projeto ao Congresso, ao qual nos serviu sim, e nos serve até agora. E nós não desistimos dele. Só para finalizar, nós vamos continuar lutando sim. Porque se o governo tivesse poder e força para manter o veto, já teria votado. Concluindo, companheiro. Na pauta. O governo não tem a força necessária para derrotar os trabalhadores do Judiciário Federal. E nós, sim, podemos derrotá-los. Apesar de alguns acharem que a nossa vitória pode ser uma derrota política do governo, uma derrota que pode derrubar esse governo. Ninguém aqui quer derrubar esse governo. Esse governo é meu, eu votei nele. Infelizmente, ele não está correspondendo em vários aspectos. Mas nem por isso vou deixar de lutar e nem por isso eu vou querer derrubar esse governo. Eu votarei na Dilma, mas eu quero o reajuste. Eu quero o projeto que ela negociou com o Lewandowski. Esse é o caminho. Nenhum outro projeto serve para a categoria e a categoria já decidiu. Não quer outro projeto. Quer sim derrubar o veto 26. Um abraço a todos, uma boa luta para nós. O último inscrito, Marcelo Carlini. Boa noite, companheiros e companheiras. Primeiro, o nosso atraso tem a ver com a nossa jornada de trabalho, particularmente depois de 3 meses de greve. Uma assembleia marcada para 6h30 não é uma assembleia para chegar às 7 horas. Uma assembleia que você chega depois. Então, isso, objetivamente, já é um fator que impediu as pessoas de vir para cá. Na minha opinião, não tem nada a ver com a greve que a gente construiu.
onde visava agrupar as pessoas, trazer mais gente, discutir os problemas. Na minha opinião, está relacionado com uma intransigência, com uma falta de capacidade de ver como buscar a melhor saída da categoria. E greve não é para bater no peito e ser orgulhoso que a gente fez o movimento. Greve é feita para buscar reivindicação, para buscar reajuste salarial, para buscar direitos, para buscar uma saída para qualquer categoria de trabalhadores. Infelizmente, o companheiro que me antecedeu tem orgulho de dizer que sair com zero está bem, que depois a gente resolve. E aí tenta, no final, fazer uma defesa do governo e a sua política, porque não critica a política do governo, para tentar fazer uma enrolação que não tem saída. Eu queria entender, por parte dos colegas da Conlutas, que é quem dirige politicamente esse sindicato, como que a FENASPES, como que o Andes fecharam uma greve com uma posição de reajuste menor que o nosso, de 10% em 2 anos. Logo, é menor que o nosso. Que política é essa que, de um lado, aceita uma proposta que é ruim, que é muito pior que a nossa, e na nossa categoria caminha de cabeça erguida para um reajuste zero nos próximos anos? Ou seja, isso é uma derrota para a categoria. Isso é uma posição de quem milita de costas, que acha que é qualquer coisa, nos próximos, no mínimo, 2 anos, ter um salário congelado. Isso é uma posição que beneficia o ajuste fiscal. Isso é uma posição que abre caminho para a carreira exclusiva do STF, que caminha no sentido da explosão da categoria. É disso que se trata. É verdade que não é só salário. Diz respeito ao que futuro que a nossa categoria vai ter. Se vai ser mantida na nacional, se a gente vai ter as pontes de negociação. Se trata disso. Não se trata que a gente tem mais coragem, que é mais corajoso, ou do outro doido que está pensando em pegar em armas. Porque aqui ninguém vai pegar, me desculpem. Mesmo que tenha a capacidade de falar aqui, a ação é diferente da prática. Então, meus caros, essa Assembleia e a plenária da Federação tem que apresentar uma saída para a categoria. Uma saída no quadro das reivindicações. Uma saída que garanta um reajuste salarial. E nos próximos anos, a necessidade da regulamentação da negociação coletiva, a necessidade da data base. E essa a gente só vai conseguir com a unidade de toda a classe trabalhadora. Porque o nosso movimento serviu para alguma coisa, serve para aprender que a gente não pode ficar empurrando migalha para político imundo, que nos usa e no final bate nas costas e nós saímos sem nada. Eu não sou dessa posição e eu acho que essa Assembleia ainda tem tempo de corrigir uma orientação e garantir um reajuste salarial para aqueles trabalhadores e trabalhadoras que fizeram mais de 3 meses de greve no nosso país. Não temos mais inscritos. Só um pequeno esclarecimento. O horário da Assembleia foi definido pelo Comando Estadual de Greve para 6h30, sobretudo pela particularidade da pauta, né, que tem o acordo no âmbito da Justiça do Trabalho, ainda não fechado, para ser avaliado pela Assembleia Geral. E era importante que o horário privilegiasse também a presença dos colegas que saíam do seu local de trabalho no final da jornada. E teve um pequeno atraso. Perdão? Sim. Também. Feito esse esclarecimento, outro esclarecimento, o Sintra-Juf do Rio Grande do Sul não é filiado a Conlutas ou qualquer outra central sindical. Inclusive, recentemente se desfiliou da Central Única dos Trabalhadores em um plebiscito por 83% dos votos. Também não é verdade. A Conlutas também não dirige o Central-Juf do Rio Grande do Sul. Pessoal, vamos lá. Um esclarecimento importante, mas vamos lá. Vamos aos encaminhamentos. Em relação ao acordo, a proposta de acordo do termo de compromisso, alguém não leu, não teve acesso? Todos? Então, não identificamos ao longo das intervenções nenhuma proposta distinta do aceite por parte da categoria do termo de compromisso, ajustado com o TRT. Alguma proposta diferente? Então, passa.
favor. Ele não chegou agora, ele estava ali. Não, tu chegou, tu estava ali já. Tá, tu quer apresentar alguma proposta? Não, tem uma proposta para essas férias que eu acho que resolve. Só tirar o homologados, suprimir a palavra. E essas horas que eu acho que está permite a integração. Vamos. Um minuto? Quer que eu apresente? É melhor. Um minuto, pode ser? Ou tu. Ramiro tem uma ressalva, a gente vai disponibilizar o espaço para o companheiro e vamos para a votação. Na verdade, são duas coisas. Boa noite, em primeiro lugar, né? No item 4, lá embaixo, pedidos de férias já homologados, com o gozo previsto para o período de recuperação, serão mantidos. A gente fez essa discussão hoje, no início da tarde, aqui na Assembleia Local de Trabalho. Férias homologadas são aquelas que o tribunal já deu o seu acórdão para elas, né? E a gente está justamente nesse período agora aqui, nesse mês de outubro, é o mês de marcação das férias, são férias que não estão homologadas ainda. Então, do jeito que está redigido aqui, pode levar à interpretação de que a gente pode ter algum prejuízo na marcação das férias dessa que vamos marcar agora. Então, minha sugestão é de que se encaminhasse junto à comissão lá a supressão da expressão já homologadas, né? Aí ficaria os pedidos de férias com gozo previsto para a período de recuperação, serão mantidos só supressão dos já homologadas. E a outra questão é com relação ao item 1.1, que diz que a recuperação do trabalho não poderá exceder a 1,5 horas adicionais diárias nos dias úteis, né? Eu conheço o histórico todo das nossas negociações aqui, e pelo que o pessoal alegou hoje, essa redação é de outros acordos feitos, né? Eu acho que a gente, para mim, essa redação aqui permite uma interpretação, no mínimo dúbia, que possibilitaria alguém querer cobrar que a gente trabalhasse 1h30 a mais diária. Então, eu acho que deveríamos buscar aqui, e até aproveitando também toda a força da greve que a gente construiu nesse período, acho que seria o momento adequado para, considerando que se de fato foi a forma utilizada em outros momentos, a gente avançar aqui e suprimir essa parte que menciona 1h30 por dia, a menção em horas, né? Essas duas ponderações só que eu queria fazer aqui. Cristiano vai apresentar defesa contrária à proposta apresentada pelo Ramiro. É bem contrário. Não é bem contrário, vai apresentar proposta diferente. Em parte contrário, mas não necessariamente. Primeiro, em relação à redação do acordo, eu vou ler, embora todos tenham lido. Esse debate foi feito na Assembleia de Base hoje e com 2 abstenções foi aprovado por todos os demais os termos do acordo que entenderam que não tinha esse problema. Por quê? Porque a redação, com todo respeito, ela é muito cristalina em relação a um limite de horas. A recuperação do trabalho acumulado em cada unidade administrativa A recuperação do trabalho não poderá exceder 1h30 adicional diária nos dias úteis. Desculpa, mas eu não consigo identificar onde isso pode significar que tenha que haver uma cobrança da 1h30 durante todos os dias. Inclusive porque o item 3 coloca claramente que, recuperado o trabalho acumulado no período da greve, a chefia da unidade imediatamente informará a direção geral. Ou seja, a qualquer tempo, é um limite. Pode ir um mês depois, o companheiro trabalhou 30 minutos por dia e compensou o trabalho, ou menos. Então, é evidente que é um limite de jornada, inclusive porque essa redação ela é bastante conhecida, nossa, daqui no âmbito da Justiça do Trabalho, porque
idêntica, é a mesma dos acordos anteriores nos quais não houve problema. E se alguma chefia tiver essa brilhante interpretação diferente, naturalmente ela vai ser enfrentada, né, pelo sindicato, cobrada e denunciada à comissão para que respeite o acordado. Em relação... Pessoal, em relação à questão das férias, o que nós aprovamos hoje na Assembleia de Base é que se buscasse até uma melhora na redação. Unicamente até porque, para não entrar numa polêmica mais, mas, naturalmente, as férias que podem ser mantidas são aquelas que já foram marcadas ou homologadas. As que não foram, por lei, não tem, por força da greve, não por força da greve, mas não há nenhuma garantia de que vão ser usufruídas ou marcadas em fevereiro, em janeiro, porque as férias, infelizmente, né, a legislação não deixa ao servidor definir ou decidir quando são as férias. Elas são definidas pela chefia. Então, acho que podemos tirar, ou tentar tirar, buscar essa melhoria, mas assim como aprovamos hoje na Assembleia de Base, sem prejuízo de, não sendo possível, ratificar os termos desse acordo, que foram fruto de um esforço grande e já é resultado de um grande avanço em relação àquela proposta inicial apresentada pelo TRT. É isso. Ok. Sobre o quê? A individualização que é proporcional ao período de greve que É uma outra proposta, nós estamos no meio da defesa em relação à proposta já apresentada. Não, já foi, né? Mas é que o nível não foi isso agora. Eu até pensei que o Ramiro era... É que a gente tem que fazer uma... ajudar a encaminhar qualquer proposta de alteração dessa fase que ainda deu por escrito. É. Mas eles descobriram. O Ramiro até apresentou uma. Aí ela para comunicar. Na redação. Eu só quero defender, porque eu só Falaste 2 minutos e meio. Hã? Não, foi feita uma defesa, Ramiro. Foi avisado. Bom, a mesa entende que foi feita a defesa na fala do Ramiro. O Ramiro está requerendo tempo para fazer a defesa. Mas falaste quase os 3, colega. 5 para 2. Sobre outro ponto, Paulo, tem. Não, pessoal, assim, ó, tem uma proposta objetiva em relação à questão das horas. Qual é? Tá. Então, a proposta do colega Ramiro, vamos votar por partes, tá? Não, mas tu já falaste, Ramiro. A mesa me deu um minuto para fazer a apresentação. Usaste mais de um minuto. Foi ultrapassado. A mesa entende que não foi só apresentada, foi defendida. O colega está requerendo mais tempo para fazer a defesa e a gente submete ao plenário. Tá bem. Não, tá bom. O plenário decide, não vamos... Pessoal, o colega está solicitando tempo para fazer a defesa da sua proposta. Favoráveis, levantem o braço. Ok, contrários? Abstenções? Ok. Um minuto para declarar o seu voto. Colegas, eu me abstive por um simples motivo. O companheiro teve a tarde inteira para apresentar uma redação, para alterar esse artigo que foi discutido à tarde. Não votou nem na sua própria proposta de alteração. Se absteve. E agora quer reabrir o debate. Eu não tenho nada contra o companheiro, como pessoa, é colega, mas politicamente o companheiro tem vacilado. A greve inteira não apareceu, não deu um discurso durante toda essa greve, em mais de 90 dias,
E hoje, na Assembleia Geral, vem criar um empecilho numa proposta que não é de todo ruim. 15 anos sem trabalhar, companheiro, tu perde a prática. Sempre foi assim, nunca houve qualquer alteração com relação a férias com grevista. É história isso, é histórico isso. Assim não dá. No final. Não é. O companheiro Ramiro está requerendo o direito de resposta à mesa, mas entende que o colega tem o direito de resposta por unanimidade. Mas nós vamos primeiro passar ao encaminhamento, depois a gente vai garantir o tempo do direito de resposta, não tem problema. Então a proposta, vamos na ordem do que diz o termo, tá? Ramiro propôs supressão do item 1.1 do acordo. Pois é. Pois é. Beleza, pessoal. Vamos votar. É claro, qualquer encaminhamento tem consequências, porque tem uma mesa com dois lados para se chegar ao termo de compromisso. Isso não significa, temos que ter isso em mente, mas vamos ao encaminhamento. Supressão do item 1.1 total, que é a limitação de jornada. Favoráveis, levantem o braço. Contrários. Abstenções. Com algumas companheiros. Pessoal, vamos garantir declaração de voto, é um direito, só vamos pedir razoabilidade para que nós possamos tratar dos demais temas, né? Mas vamos lá. Colegas, eu fico triste enquanto nós não nos respeitarmos, nós não vamos conseguir sair vitoriosos em nada. O colega Ramiro aqui falou, tá? E eu estou falando, colega, tu poderia me respeitar, já que eu te respeito? Pede o teu minuto aqui. E o colega Ramiro falou, e eu vejo uma questão prática do que ele falou. E a gente tem que parar com essa coisa de querer pisar em quem é de uma corrente diferente, pensa diferente da gente. Isso é mediocridade. É sim, porque eu vi uma questão prática. Vou dizer só uma questão prática do caso dos agentes. Eu estou fazendo curso. O curso são 6 horas diárias. E o tribunal, por não ter agentes para colocar nos expedientes, me obriga a fazer nos horários separado, apartado do meu horário de trabalho. Então, essas 6 horas eu não posso negociar com a chefia e ter esse direito de descontar na greve? Bem, a gente tem que pensar nisso, nessas coisas práticas, e parar de pisar no outro colega só porque o colega é de uma corrente diferenciada da gente. Eu vim aqui falar e a gente fica aí na plateia gozando, e muitas vezes não vão ter coragem de fazer todos os dias de greve, né? Tempo. Agora eu tenho 1 minuto. Eu não estou aqui para falar mal de ninguém, a gente está aqui para colocar as verdades. Passou 4 meses sem pisar nessa greve. Não se dispôs a contribuir no comando de greve. Não se dispõe a contribuir na comissão de negociação, nem em coisa nenhuma. Chega aqui no meio da Assembleia, depois do esforço titânico que se fez dentro daquela sala, para arredar o tribunal de uma proposta que era de maltratar os trabalhadores do judiciário. Vem fazer essa proposta que ela anula o nosso acordo. É uma proposta anulatória. Por isso que ela é 1.1. Ela é o primeiro passo de um conjunto de normas. Agora, duvidar que a gente consegue administrar essa questão do 1.1, realmente é um afastamento muito tempo, não sabe como é que funciona mais a categoria, como é que funcionam os acordos. É isso, gente. Eu acho que nós temos que perdoar o companheiro, deixar ele à vontade e convidar ele para voltar para a luta. Ok.
Pessoal, o Ramiro fez uma outra proposta, eu não sei se contempla o encaminhamento que foi aprovado na parte da tarde, que é buscar essa melhoria, mas, em não sendo possível, manter a redação do acordo. Não entendi a redação. Não, perfeito, mas a proposta... Caso contrário, manter do jeito que está. Contempla? Não tem alternativa. Não tem, tu pode apresentar a tua proposta. Não, eu quero dizer que tipo remediado, porque não tem remédio, ele deve estar. Se o tribunal não aceitar, eu acho que não tem o que fazer. Ninguém vai ter que... Então, foi feito o encaminhamento, o colega tem acordo. Foi aquele que foi apresentado, foi aprovado por nós na Assembleia de Base hoje em Porto Alegre. Qual é? Buscar a melhoria da redação no item das férias, retirando o termo homologados, mas, em isso não sendo possível, numa mesa de negociação que já chegou a um termo, e não sei se isso vai ser viável, manter a redação na forma como está. Nós vamos submeter essa proposta ao plenário. Em regime de votação, favoráveis à tentativa de melhora desse item, retirando o termo homologados, mas, em não sendo possível manter na forma como está, levantem o braço. Ok. Contrários? Abstenções? Com algumas abstenções, aprovado o encaminhamento. Colega tem uma outra proposta. Sim. A mesa, colega? Pode ser? Questão de ordem é a mesa. Carline. Então vem aqui, cara. Não é intervenção, Carline. Questão de ordem é a mesa. Pode ser? Podemos seguir? Tá bom, obrigado. Então a proposta apresentada pelo Paulo Guadanin é a supressão do item, da última frase do item 1. Tá, tranquilo. O Ramiro quer que seja concedido seja de resposta antes da votação. Não há problema, podemos fazer. O colega tem 1 minuto. Não, tá bom. Não tem problema. 1 minuto, claro. O colega tem 1 minuto. Pessoal, antes de usar minha última resposta, eu vou só falar o que eu gostaria de ter falado aqui na hora se tivesse me permitido a defesa do que eu estava dizendo. Item 1.1, a gente tem dito o tempo inteiro que a nossa recuperação é de trabalho, né? Ou seja, não tem vinculação nenhuma com horas. Eu só não entendo porque que consta no item 1.1 as horas adicionais eventualmente trabalhadas em sábados, domingos e feriados serão computadas em dobro. Por que eu vou contar horas em dobro se eu não faço compensação de horas? Faço compensação de trabalho. Eu não sou muito bom em lógica, né? Talvez aí o nosso mestre em ciência política possa me explicar. Do ponto de vista da lógica, para que eu vou contar horas se eu não compenso horas? Mas tudo bem, essa matéria está superada, certo? Agora, com relação ao que o grande companheiro Paulo Rosa falou ali, 10 segundos. Eu, na verdade, não estava de férias na Europa, sempre estive trabalhando em favor da categoria. Eu acho, inclusive, que a avaliação que tanto tu quanto o companheiro fazem da minha licença para mandato classista, que é um direito previsto na Lei 813, conquistada pelos servidores públicos como um todo, a avaliação que vocês fazem é, além de ser um ataque pessoal a mim, é um ataque pessoal à organização dos trabalhadores. Da nossa luta mesmo. Porque dizer que quem está em gozo de licença, por exemplo, como o Cristiano e o Rui estão hoje, estão vagabundeando, eu acho que é um ataque dentro do Ok. Proposta do Paulo Guadanin, supressão da última frase do item 1. Se tu quiser. Não foi aprovado. A gente rejeitou um destaque do Ramiro. O colega tem... Pode fazer a defesa, já porque eu já apresentei, então. 3 minutos, vamos lá.
Bom, colegas, primeiramente eu gostaria de justificar de eu ter chegado atrasado, né? O setor que eu trabalho é lá o Memorial, né? Fica lá no Bonfim, né? E eu só pude sair às 7 horas quando acabou o expediente lá no meu setor, né? Então o deslocamento foi bem ruim, né? E cheguei aqui umas 7h30 quase. Bom, isso, agora para chegar no assunto, né? O item que eu estou é a frase do primeiro item que coloca que a compensação, que individualiza a compensação de serviço, que individualiza, né, que torna proporcional ao tempo que cada pessoa fez de greve. Isso quebra a unidade da categoria, que a categoria faz a greve em conjunto, inclusive tendo que se revezar na questão dos 30%, né? Alguns colegas ficam na vara, outros vão para fazer greve para cumprir os 30%, né? Essa individualização das pessoas é para quebrar a nossa unidade. Pode ser que hoje, aparentemente, com o acordo como um todo, que a gente não se sinta prejudicado, mas no futuro, com cláusulas diferentes, a gente não sabe se uma cláusula, o impacto que uma cláusula dessa vai ter. A gente não pode olhar cada cláusula dessas de uma maneira só do todo, a gente também tem que olhar elas de maneira individual, porque greve a greve, pessoal, a gente tem visto que greve a greve a gente tem feito acordos com algum item em específico pior que da greve anterior. Isso desde que eu estou aqui, desde 2003, né? Da greve de 2013 eu vejo que cada greve tem um itemzinho que é prejudicial da anterior. E eu acho esse muito grave, porque nós queremos recuperar o serviço em conjunto, todo mundo pegar na massa, né? Aqueles que fizeram a greve e aqueles que não fizeram a greve. É óbvio que eu sei que quem fez mais greve, esse cara, inclusive, ele por vontade própria, ele vai querer recuperar mais que os outros colegas. Por questão de solidariedade, inclusive, ele vai querer. Agora, querer nos individualizar, a administração nos olhar, nos colocar nas caixinhas, ó, esse fez 31 dias, esse fez 32, esse aqui fez 40 dias de greve, e cobrar proporcionalmente em cima disso, é para quebrar a nossa unidade. E isso eu acredito que a gente não pode aceitar. A gente tem que colocar a nossa contrariedade, né, diante da administração, e no futuro isso pode ser muito mais nefasto do que aquilo que a gente possa prever nesse momento. Então, por isso, a minha proposta, né, como eu coloquei, é suprimir aquela frase que fala da proporcionalidade, da individualização do tempo de recuperação de serviço. É isso. Obrigado. Ok. Rui defende contrário ao encaminhamento. Eu confesso que eu não sei se eu entendi a defesa da proposta. Porque aqui é muito claro, né, qual o limite, e eu estava explicando isso, o Zé estava ali junto, inclusive, aqui na frente da mesa, e eu não consigo entender por que persiste a proposta. Porque... Não, só estou referindo que tu estavas junto, tá, Zé? Sei que a proposta não é tua. Mas, assim, eu não entendo porque persiste a proposta, porque foi explicado, muito bem explicado, que o limite temporal de compensação, que vai, no máximo, até 26 de fevereiro de 2016, ele pode ser proporcional, né, o número de dias que eu vou compensar, ao número de dias aos quais eu aderi durante a greve. O colega que fez 2 dias de apagão, ele não pode compensar até 26 de fevereiro de 2016. Isso é lógico. Se nós estivéssemos num setor único, todos nós, trabalhando uma greve de um único setor, onde todos fossem corresponsáveis por um mesmo trabalho, onde, independente de quanto eu trabalho, todos são responsáveis pelo mesmo trabalho, aí nós poderíamos pensar nisso. Agora, o colega que fez 30 dias de greve e o colega que fez 60 dias de greve tem uma quantidade de trabalho a compensar para a população diferente. Isso é óbvio.
Agora, querer suprimir isso é dar autorização para o patrão pegar o colega que fez um determinado período de greve a compensar o mesmo serviço que o colega que não fez o mesmo número de dias de greve. Isso é um pouco fora de lógica. E outra, isso não é uma novidade, Paulo. Isso foi aprovado por unanimidade nas últimas 2 greves. Os acordos têm o mesmo texto desse aqui, as diferenças já foram apresentadas no início da Assembleia. E, por favor, não vamos querer aqui reinventar uma roda. Eu acho que aqui está sendo colocado, me parece, só talvez com a intenção de problematizar o que não é problema. Vamos aprovar esse acordo. Se a categoria quer aprovar esse acordo, vamos votar e vamos aprovar logo esse acordo. É isso. Companheiro, 30 segundos ainda. Ainda tem um pouco de tempo, mas eu acho que é importante fazer uma pontuação. Os termos desse acordo, se não é idêntico, é muito parecido com os acordos que são feitos nas últimas greves, nos últimos, pelo menos 3 gestões. Outras gestões, inclusive, que estão trazendo à mesa as questões de ordem. Então eu digo o seguinte, qual é o objetivo desse debate? Eu coloco claramente aqui, sim. Por quê? Quer apresentar aqui à mesa a discussão, servidor que fez greve durante 1 dia vai ter que fazer a recuperação do servidor que fez greve durante 115 dias. Qual é o objetivo do debate? A categoria é uma só, a greve é uma só. Agora, parece que foi essa gestão que fez o acordo não é bom? Concluindo. Quero que o pessoal pense a respeito disso e quero que o pessoal que apresente as questões de ordem tenha mais responsabilidade com o que estou apresentando aqui para a discussão na mesa. Regime de votação, a proposta do Paulo Guaranim, de destaque, supressão da última frase do item 1. Favoráveis, levantem o braço. Contrários. Ok. Abstenções. Rejeitado. Então, pessoal, não havendo mais destaques, vamos votar o termo de compromisso, na forma em que é apresentado. Favoráveis ao termo de compromisso, cuja cópia foi distribuída aos presentes, já analisados os destaques apresentados, para que seja assinado pela Comissão do Comando Estadual de Greve e Comissão de Negociação do TRT. Favoráveis, levantem o braço. Ok. Contrários. Abstenções. Com algumas abstenções, aprovado o termo de compromisso de negociação do TRT com a categoria. Eu tenho uma questão de ordem apresentada pelo Carlinhos de que a mesa esclarecesse o motivo do afastamento do companheiro Ramiro. Mas entende que, enfim, como o colega teve o direito de resposta para que ele mesmo fizesse o esclarecimento, não é nem o papel da mesa fazer essa defesa. Então, pessoal, esclarecido, pessoal? Temos encaminhamentos em relação à mobilização que foram apresentados, aprovados no Comando Estadual de Greve. Manutenção do foco na luta pela derrubada do veto ao PLC 28 e indicativo de apagão de 48 horas quando da sessão do Congresso Nacional, próxima sessão do Congresso Nacional, que parece será em novembro, ainda não confirmado oficialmente. Alguma proposta distinta? Qual?
A proposta de... Tá, não, tranquilo. O que a gente faz? A gente vota ou não vota? Não. É que tem um encaminhamento do comando. Essas várias a gente votou, né? Aqui várias assembleias a gente votou. A gente vota ou não vota? Por que muita votação para votar? Bom, é só um questionamento que surgiu na mesa, porque teve uma Assembleia Geral bastante mais representativa, por ocasião da greve, que apreciou essa divergência e votou. Não, teve umas várias, na verdade. Não foram duas, foram mais 6. Não, por que o questionamento? Porque a federação, que é a entidade que detém a legitimidade para negociar ou para tratar das pautas da categoria em nível nacional, tem um encaminhamento a partir do seu comando nacional e, há algumas semanas atrás, encaminhou para que as Assembleias Gerais avaliassem essa proposta de negociação do 2648. Esse momento passou. Inclusive, no Rio Grande do Sul, foi feito esse encaminhamento e essa apreciação. Cara, eu acho que o voto... Cara, não tem como ele não apresentar. Não, mas... Bom, vamos colocar a Assembleia mais uma vez. Não tem problema. É que tem essa preocupação por conta do que teve, de fato, um encaminhamento do Comando Nacional que esse fosse avaliado. Mas já passou esse momento. Mas, tranquilo. Ok. Tá bom. Não, é que qualquer alteração, naturalmente, ela vai ser submetida ao Comando Nacional. Não, tá bem. Não, tá bom. Podemos encaminhar. Vamos votar isso primeiro. Pode ser? A questão do foco do movimento. A questão do foco do movimento, essa divergência. Proposta 1, manutenção do foco total na luta pela derrubada do veto. Proposta 2, paralelamente buscar-se melhorias no PL 2648. Oi? Nossa proposta é incidir em cima do PL 2648. Não é buscar melhorias. Tá, incidir em cima do PL 2648. Então, tranquilo. Eu estou aqui repetindo os termos apresentados pelos colegas. Pessoal, É isso? Então, tá bom. A proposta é do Carline e do Zé. Podemos ir ao encaminhamento de votação. Direto... As intervenções foram defendidas, né? Então, em regime de votação. Proposta 1. Manutenção do foco total na luta pela derrubada do veto PLC 28. Levantou braços favoráveis. Ok. Ok, obrigado. Contrários não. Favoráveis à proposta 2 de paralelamente incidir no PL 2648. Ok. Abstenções. Com algumas abstenções e algumas declarações de voto, aprovado mais uma vez, foco total na derrubada do veto. Pessoal, temos que aprovar o indicativo de apagão, mas os colegas têm 1 minuto, vamos lá. A declaração de voto é em relação ao acordo que foi feito na última reunião do comando de greve, que justamente por
por essa assembleia que estava prevista para o dia de amanhã ter sido marcada para as 18h30 e sabendo que na Justiça Eleitoral, assim como na Justiça Federal, o expediente só encerra às 19h, haveria dificuldade de chegar no horário. E houve um acordo verbal, feito no comando de greve, de que os sorteios das falas só ocorreriam após as 19h15. Esse acordo restou não cumprido aqui. Eu cheguei pouco depois das 19h e perdi 5 das falas da Assembleia. Eu acho que há necessidade de não fazer mais esse horário, porque há um prejuízo claro. Inclusive, segundo me consta, já tem membros da Justiça Federal que já estão, inclusive, pagando o acordo lá firmado. Em breve pode ser nós, da Justiça Eleitoral. De qualquer forma, fazer a Assembleia às 18h30 e não fazer o sorteio após um horário em que permita os que ainda estão trabalhando chegar, causa prejuízo. Só, pessoal, antes das demais, as declarações de voto devem se referir à questão votada. É importante, não precisamos lembrar isso a todas as assembleias. A gente está de novo aqui incidindo uma polêmica que já devia ter superado, porque na semana passada participei da reunião do Comando Nacional de Greve, em que mais uma vez, em nível nacional, inclusive companheiros do lado do Sindicato Rio de Janeiro, da mesma corrente política aqui, que está trazendo essa divergência, concordaram por unanimidade a posição do Comando Nacional de Greve de defesa da linha da derrubada do veto, como alternativa que restou face à inteligência do governo federal e do STF negociar com a categoria. Em nenhum momento é colocado aqui qualquer tipo de impossibilidade ou de fechamento da negociação. A federação, a mesa de negociação da federação vai continuar aberta a negociar com o governo STF. Só que quem não negocia é o lado de lá da mesa. Hoje o próprio STF colocou que não vai ter aumento, melhora nenhuma. Ou é pegar ou é largar. É isso que a STF não tem nenhuma capacidade de melhora na proposta. Então, a inteligência não está do lado de cada mesa, a inteligência está do lado de lá da mesa. E aí colocando, não sei que a questão de ordem é sobre o que está se referindo, melhor dizendo, mas o artigo estava aqui desde o início da Assembleia, melhor dizendo, pôde se inscrever para falar e não o fez. Então, a fala que ele fez aqui agora, olha, sem o menor cabimento. Luiz Godelin. Colegas, com relação aos índices do projeto dos 41%, eu gostaria de falar o seguinte, vai haver diferenciação, sim, quebra de salário entre um servidor e o outro, considerando que, se for derivado o veto, será 56% para todo mundo, e tem mais a questão dos 13,23%. Que alguns recebem, deixam de receber, passam a receber de novo, como informou a nossa presidente hoje. Aí, evidente que esse pessoal que está lá na ação dos 13 vai receber mais de 70% de aumento com a derrubada do veto. Já com a ação dos 41%, o projeto dos 41%, está incluído os 14,23% para todo mundo. E aí a unicidade que todo mundo poderá ganhar os mesmos índices, né, desde que faça a opção pela retirada da ação os que tem. Bem, essa ação, o sindicato, eu creio que ela tem que acompanhar, só para concluir, tá? Tem que acompanhar mais de perto, porque o que está acontecendo aí é o seguinte, tem servidores hoje que recebem mais do que os outros, considerando esta ação aí, tá? E o projeto dos 41, como eu disse, ele talvez acerte essa questão. Então, isso tudo deverá, e creio que poderia ser visto mais de perto. Obrigado, hein? Tem um minuto. Mais alguém para declaração de voto? Não. Vamos ter fé que a gente consiga que todos tenham os 13%, né? Bom, pessoal, assim, sobre o que foi votado, né? Em primeiro lugar, é óbvio que eu defendo a manutenção do foco na derrubada do veto 26, porque é o único caminho que foi apresentado viável para a categoria seguir. Os colegas aqui, eles fazem uma tergiversação, dão uma volta na sua própria proposta que era de negociar o PL 2648, agora é apenas incidir. Por quê?
Né? Por que essa sensível mudança? Essa sensível mudança se dá pelo próprio discurso do Lewandowski, pela postura do governo, da bancada aliada do Senado, que vinha falar em negociação, que ia ter proposta e que não vem nunca. Agora fala em incidir por vergonha de dizer que defendem negociar, porque sabem que não há espaço nenhum para negociação. E mais, reiteram a proposta em todas as assembleias, mesmo a gente tendo uma posição na mesa de que não cabe mais votar isso, estamos colocando em votação uma questão de democracia, mas os companheiros visam, em algum momento, pegar a categoria no contrapé com uma maioria eventual para depois mudar o foco. Esse é que é o objetivo, manter sob deliberação em todas as assembleias, para que possam justificar, apresentar em todas as próximas que vierem, para tentar, em algum momento, como fizeram em outro momento, que foi uma anomalia dentro do que a categoria vem buscando na sua greve, né, aprovar essa proposta à base de golpe, sim, à base de maioria eventual. Muito cuidado com isso. Pessoal, é o seguinte, vou pedir mais uma vez ao companheiro que se dirija à mesa se tiver questão de ordem. Pessoal, então nós vamos, se não houver nenhuma questão de ordem à mesa, nós vamos dar seguimento à Assembleia. Temos ainda um encaminhamento do Comando Estadual de Greve de apagão de 48 horas quando da realização da próxima sessão do Congresso Nacional. Indicativo de apagão. Não havendo proposta contrária a isso ou diferente, nós submetemos ao plenário. Em regime de votação, favoráveis ao indicativo de apagão de 48 horas quando da próxima sessão do Congresso. Levanta o braço. Ok. Contrários? Abstenções? Aprovado. Com algumas abstenções e uma declaração de voto. Não, só pedir primeiro, porque não, né, como a gente chegou aqui após o horário final das inscrições e não saindo lá da Justiça Federal às 7 horas, porque nós estamos também compensando o trabalho que a gente teve acumulado na greve. Mas queria colocar assim, primeiro, a questão da questão da votação, né, em relação ao foco, que foi recentemente votado, na verdade eu não sei quando é que foi o golpe, se foi na Assembleia retrasada, se foi na Assembleia passada, na verdade, de hoje, né, porque na verdade, para mim, foram instâncias legítimas da categoria que decidiram, na verdade, ou a gente está questionando a legitimidade da Assembleia que decidiu por 124 a 121 votos, deliberar diferente desse foco que foi aprovado hoje aqui. Eu acho que a gente tem que respeitar as instâncias, respeitar, na verdade, os grupos que atuam aqui dentro, na verdade, que atuam e são diferenciados, porque se fala que o Paulinho nunca foi diretor do sindicato, foi cobrado como se ele fosse diretor do sindicato. E hoje, nós temos uma diretoria que, quando se apresenta um diretor aqui, eu não sei de quem se está falando pela diretoria, se está falando não sei por quem, porque efetivamente, mais ajudada do que está a atual direção do Sintrajuf, e isso é explícito para toda a categoria, e efetivamente é absurdo a gente pegar e ficar colocando esse tipo de postura na postura. Eu acho que a gente tem que ser democrática, ouvir as pessoas mesmo que a gente tenha as divergências. Ok. Então, pessoal, nas próximas assembleias, vou pedir o cuidado, né, que as declarações de voto se remetam ao ponto onde houve declaração de voto. Vamos começar a ter que intervir no meio das falas para que não haja esse tipo de uso da fala para outro objetivo que não. Faremos isso nas próximas assembleias. Então, antes de terminar, só agradecer a presença de todos e todas, já ficaram até essa hora, uma quarta-feira. Tá bem. Então, boa noite, pessoal, a todo mundo, e nos vemos aí nas próximas atividades do sindicato.